Gostam de intriga, crime e suspense? Então este é o vosso podcast. Connosco está o homem que detém a chave do clube de cinéfilo. Ele é António Araújo, do Segundo Take. Let the show begin. Ainda não tínhamos pisado o território de Brian De Palma, mas hoje espetamos-lhe a bandeira com Vestida para Matar, um thriller sensual de 1980 que cimentou a sua imagem hitchcockiana depois do seu sucesso de Carrie em 1976. Aqui voltamos a ter mulheres em perigo, para gáudio da crítica e do grande público, graças à bem doseada entrega de sangue, nudez e luxúria, embrulhadas numa boa narrativa com suspense, estilo e a boa velha reviravolta no final. E, claro, aquele cheiro a sexo e constrangimento que muito pontuou os filmes de Palma. A sugestão partiu de António Araújo. Ele é o autor e a voz por detrás de um dos mais populares podcasts de cinema em português, o Segundo Take. Olá, António. Seja bem-vindo outra vez. Olá, obrigado por terem convidado a voltar. Gostaste com a redecoração que nós fizemos? Sim, já viste que há aqui coisas que estão diferentes, não é? Sim, isto agora está com muito melhorado. Nós deixámos pequenas mudanças subtis para tu agora fazeres uma espécie de onde está a diferença. Exatamente. Por exemplo, o relógio marca uma hora diferente. O Daniel esqueceu-se de regar a planta da entrada e agora está seca. Está castanha, eu reparei quando entrei. Pronto. Gostas de cinema com sexo, certo? Sim, gosto de cinema com sexo, gosto de sexo sem cinema e gosto de cinema sem sexo. Portanto, todas estas combinações são possíveis. São. Então, porquê Vestida para Matar do Brian De Palma? Olha, eu costumo dizer a quem quiser ouvir que o De Palma foi um daqueles nomes que, a par com o Carpenter, me começou a mostrar que o cinema não era só Steven Spielberg e George Lucas e Indiana Jones e Star Wars. Muito bem, verdade. E, portanto, naquela terra-idade em que alguns adultos menos responsáveis me deixavam ver umas sessões noturnas só porque no dia seguinte não havia escola. À sexta-feira, portanto. À sexta-feira, ao sábado. E eu comecei a enriquecer a minha cultura cinéfila e aquilo que seria o meu catálogo da forma feminina. Mas tu tens lembrança da primeira vez que viste o filme? Da primeira não tenho, mas tenho recordações muito específicas de ter eu arrisco-me a dizer entre 9 e 12 anos e ter descoberto estes filmes e de ficar aterrorizado com alguns deles, por exemplo o Carrie. Isso já foi muito tardio, desculpa lá. Pois, mas nada precoce. Não fui precoce, mas ainda assim, por exemplo, o Carrie deixou-me sem conseguir dormir direito durante uma semana ou conseguir ir à casa de banho. Por acaso, do De Palma foi dos filmes que eu vi mais tarde até. Foi, aquela enfim, spoiler já agora, aquela cena final, aquele sonho final, sim. Quando nós ainda não tínhamos naquela idade a noção das convenções cinematográficas e do que é que estava ali a acontecer e já tínhamos baixado a guarda e já está tudo bem e de repente eu fui completamente aterrorizado e lembro-me, tenho uma recordação muito específica de ter medo de ir à noite à casa de banho porque tinha que acender a luz numa ponta do corredor. Isso aconteceu, mas foi com o Aliens. Pois, neste caso foi o Carrie, é uma dessas recordações. O Aliens também é um bom filme para assustar jovens incautos. A criançada, sim. Nessa altura estamos a falar de ali meados dos anos 80, em que este cinema do princípio dos anos 80, que na verdade eu penso conhecer muito bem o De Palma e depois quando vou a pensar e a puxar bem pela cabeça aquilo que eu gosto mesmo é ali a transição dos anos 70 para os anos 80 com o De Palma. Vi isto tudo nessas idades e são filmes que e tu perguntaste na prática, respondendo à tua pergunta, porque eu Vestida para Matar era um título que eu não voltava há muito tempo e assim que tive o vosso convite pareceu-me que era, digamos, a combinação ideal para fazer. Juntaste as duas coisas. Exatamente. Muito bem. Ok. Muito bem. Quem é que quer fazer a sinopse do filme? Não é? Eu posso falar aqui um bocadinho então. Angie Dickinson faz o papel de uma dona de casa de classe média de meia idade, frustrada sexualmente, e que fantasia em ser violada
com o marido na divisão ao lado. O psiquiatra Michael Caine está a par dos dilemas da mulher e diz-lhe que o problema é o marido, que não a satisfaz como ela merecia. Ela está farta de ser tratada como uma princesa e deveria ser tratada como uma puta. Epá. Podes pôr um pi, Daniel. Certo dia conhece... Achas mesmo? Eu acho que sim, acho que secretamente há um bocadinho isso, não é? As mulheres que são bem tratadas gostariam de ser tratadas diferentes e as que são tratadas diferentes gostariam de ser melhor tratadas. O segredo está no equilíbrio, não é? Eu O acho segredo que está sim. no equilíbrio. Certo dia ela conhece um homem num museu e inicia uma relação adulta. No apartamento dele, encontra o resultado de umas análises que revelam que o amante tem uma doença venérea. Ela entra em pânico e foge do apartamento, mas apercebe-se que não tem aliança com ela. E regressa. Ao sair do elevador, é brutalmente assassinada por uma loira misteriosa. Nancy Allen, que na altura era namorada ou esposa do De Palma, futura amiga do Robocop, Sim, testemunha... Sim. É daí sempre. Ela vai ser sempre para mim a polícia do Robocop. Testemunha o assassinato e depois é perseguida pelo assassino. Tudo o resto já é demasiado spoiler. Uma coisa nós temos que pôr logo aqui em cima da mesa e eu não considero que é spoiler, não é? É-nos logo entregue que a misteriosa loira é, na verdade, um transexual, não é? Porque nós ouvimos o gravador de chamadas do psicólogo e percebemos que é um homem mascarado de mulher, não é? Não é transexual, travesti, pelo menos. Isso é logo entregue, portanto acho que podemos dizer isso, concordam? Os elementos são entregues e acho que é construído um mistério para perceber o que é o quê, não é? E quem é que é quem, penso que é por aí. Eu diria que ao rever, e talvez por ser o último do De Palma que eu revi, daquela fornada que são os meus filmes que vão ser sempre atingidos por alguma memória de infância, este disparou diretamente para o número 1 e eu não me lembrava. Lembrava-me de pormenores narrativos, mas não me lembrava da execução e posso dizer que simplesmente adorei e é o meu filme do De Palma favorito neste momento. Talvez novamente sendo hiperbólico. Eu acho que é aqui que se afirma um estilo Sim. que depois passou a ser recorrente, que é a multivisão de cada cena, revisitar cada cena de uma diferente perspectiva. Ele começa a fazer isso aqui, não é? É uma coisa que tu começas a ver que brota aqui neste filme e que ele depois passou a explorar mais afincadamente nos filmes seguintes. Sim, e uma direção operática assente na música do Pino Donaggio e encenando sequências, e nós vamos com certeza falar na sequência do museu, onde é a própria execução. Há quem afirme que o De Palma chama muito a atenção para o fato de estarmos a ver um filme que é um realizador que se faz notar muito. Agora resta saber se isso é bom ou mau, não é? Para mim é bom, porque eu percebi que adoro estes gestos grandiosos que o De Palma faz e a forma como conjuga tudo de uma forma completamente bombástica e que neste filme eu acho que encaixa que nem um puzzle de uma forma completamente satisfatória. Eu acho que podemos começar precisamente aqui por analisar algumas coisas que datam o filme especificamente naquela época. Há bocado o Paulo contava então que a protagonista, não é? Ou pelo menos a que nos é indicada como sendo a protagonista, e aqui se calhar já estou a ser um bocado de spoiler, se calhar não devia dizer isto. Vai para casa aquilo é um hotel, eu não chego a perceber se aquilo é um hotel ou é a casa dele. É a casa dele, é o apartamento. É o apartamento. Pronto, baralhou-me um bocado porque me parecia pode ser um hotel. Pode ser. Sim, e não fazia sentido ele ter na gaveta o resultado das análises. E depois eu acho graça porque o papel que tem o resultado, ele guarda o papel com o resultado das análises na gaveta e depois diz lá que você tem sífilis e gonorreia, ponto de exclamação. Mais o papel nada. Quase que diz, exatamente. Você é um promíscuo do caraças. O papel quase dizia, agora veja lá o que é que anda a fazer, só faltava ter isso escrito por baixo. E depois, no final, seu boi, ponto de exclamação. Exatamente. E depois é o facto dela entrar em pânico, ou seja, nós estamos precisamente numa época onde fazer sexo com preservativo era uma coisa que não acontecia. Pá, eu acho que nessa altura ninguém fazia sexo com preservativo. E isso só começou a acontecer As mulheres usavam diafragma? Não usavam diafragma. Não usavam nada?
Nada. A ideia que eu tenho, e pelas histórias que os meus... Daí haver tantos bastardos, não é? Os preservativos já existem há mais de 300 anos, isso está documentado, Daniel. Eu sei que existem, mas a malta não usava. Eram feitos com tripas, não queria tripas saber disso. de cabra e... Mas não não queriam. Não havia a sombra do HIV que só surgiria mais em eu força. acho foi É o isso, a questão do início HIV, dos anos porque 80. se repararem, O o início papel dos não anos fala 80. em HIV, que isso sim seria motivo Claro. para pânico. Claro. Naquela altura, os únicos motivos de pânico que aquela gente tinha era sífilis e gonorreia. Era a cena. Mas acho que é uma coisa que é crónica. Uma vez tu tendo qualquer uma dessas doenças, acho que é crónica. Opa, Não pois, desaparece depois, fica sim, sempre mas latente também. Isso eu acho que deve ser tipo herpes, não é? Que é aquela doença que toda a gente tem, exatamente. que toda a gente tem, mas que não se manifesta na Então, grande maioria da população. para ti, Daniel, estás a dizer que não seria um problema. O quê? Não, claro que seria. Não, para começar, eu não entrava em pânico porque eu Não entravas em muito pânico provavelmente porque tinha usado tinhas acabado de fazer preservativo. sexo. Não, imagina que tinhas feito 100. Tinha sido um momento Pois, opa, pronto, climático mas estes e pequenos olha, retratos de época, percebes? Naquele bocadinho de tempo ali, naquela sequência, desculpa, acontecem por coisas aí que não, por aí são não, da época. por aí não. Essa questão que tu estás a levantar específica, acho que não seria por aí. Deixa-me dizer, nós saltámos diretamente para as doenças, mas uma coisa que eu acho que é digna de nota aqui é que nós temos, e quando chegamos a essa cena já tivemos pelo menos 2 cenas sensuais e sexuais com uma atriz de 49 anos, e eu acho que isto é digno de nota. 48. Que, era 48 na altura. Sim, Estás a falar da cena do chuveiro. A cena do chuveiro. Já era MILF, não é? Sim, vamos por partes. A cena do chuveiro, eu bem sei que o corpo não é nas dela. cenas mais aproximadas não são dela, são de uma dupla. Mas a depois Vitória então, eram não da se sentiu Vitória confortável. Johnson. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é pôr como protagonista uma senhora que já não é nova, não é? Mas que de repente... E que tinha um nome a zelar, já era uma atriz consagrada. Exatamente, Angie Dickinson exatamente. tinha um nome a zelar. E não que se bem que a antes carreira dela também já precisava de um boostzinho nesta altura. Mas antes de chegar ao apartamento tem uma tórrida cena também num táxi, não é? Sim. Que por acaso, essa cena de sedução no táxi que estás a falar, apesar de bastante sensual, eu acho que foi filmada sem excessiva exploração sexual. Acho que houve ali um requinte, estás a ver, uma preocupação do De Palma em não explorarem demasia aquela cena, sendo que há outras situações em que ele julgo que faz uma exploração explícita, como a cena do chuveiro. Eu não sei se vocês no veem táxi no é making recatado of. e no chuveiro é explícito. Mas não foi tão elegante como tu estás a dizer na realidade, porque segundo ela, no documentário do filme, ela diz que as pessoas passavam por eles. Exatamente, era ver a malta, os condutores de autocarro e de caminhões que eram mais altos, a olharem para baixo e a fazerem oi. Aquilo foi andar na rua, aquilo era o táxi andar na rua e eles a gravarem a cena, não é? Exatamente, não, mas é mesmo, é incrível. Claro. A dupla, a Victoria Johnson, que para já, durante a promoção do filme, os produtores aconselharam a Angie Dickinson a dizer e a assumir que aquela era ela e aquele era o seu corpo. Sim, para parecer uma boa zona, não é? Exatamente. Diz que é teu, pá, diz que é teu. E a atriz, a Victoria Johnson, que deu o corpo à cena, ela aceitou contratualmente não ser creditada no filme. Deve ter recebido mais uns trocos por causa disso. Mas isso é fantástico, não é? Ganham todos. Exatamente. Ganham todos, não é? Agora aqui a curiosidade é que a Victoria Johnson ela é naturalmente ruiva. Então ela teve que pintar os pelos públicos de louro para a cena ser convincente. Opa, eu não me lembro de alguma vez ter visto uma pintelheira loira no cinema. Nem na vida real, quanto mais. Daniel, pronto, não tens de te preocupar com a sífilis nem com a gonorreia, então. Não, mas não és suficientemente rodado. Podes sempre contar com o Brian De Palma para te mostrar uma, não é? Está fixe. Bom, querem falar na cena do museu, que também é daquelas cenas... Sim, o António estava a falar nessa cena também. Sim. Eu acho que aqui é obrigatório começar a falar naquilo que é óbvio e que não é novidade para ninguém, nem é preciso ser um cientista para descobrir que o Brian De Palma vivia, especialmente nesta altura, fascinado
com o Hitchcock e em tentar reproduzir. Sim, de facto. E em beber inspiração para ser simpático, para não lhe chamar outra coisa, dos filmes do Hitchcock. Esta cena no museu começa por referenciar A Mulher que Viveu Duas Vezes, o Exatamente, Vertigo. o Vertigo. A cena em que a Madeline está no museu, penso eu que é a primeira vez em que o James Stewart a vê, sendo que aqui depois isto se desenrola na tal cena de sedução, que é uma cena, mais uma vez, eu aqui se calhar vou repetir-me e ser hiperbólico novamente, é uma cena que vai ficando num crescendo de um jogo de gato e do rato, em que as próprias personagens estão a enredar-se em algo que ainda elas próprias não sabem bem o que é, mas eu acho que o jogo de sedução é feito pela câmara, percebes? Eu acho que toda aquela encenação, o movimento de câmara, a forma como está feita aquela cena operática. E a urgência da música, não é? Sim. Isso faz com que nós sintamos que a câmara de alguma forma está a obrigar aquelas duas personagens a encararem-se e não diria apaixonarem-se, mas a sentirem uma atração uma pela outra, não é? Sim, e a tentarem perceber quais são as intenções uns dos outros, não é? Naquele labirinto do museu. Estamos a falar de uma cena de 9 minutos sem qualquer tipo de diálogo. Exatamente. E que vai desembocar então na famosa cena do táxi que já falámos, não é? Nós estamos a ver as cenas, a recordar as cenas de trás para a frente, não é? Cena de sexo, carro, tipo, táxi. É estilo Memento. É isso. Em relação à referência de Hitchcock, eu acho que isto é muito patente nos filmes dele, na grande maioria dos filmes dele. Eu consigo encontrar elementos e referências a filmes de Hitchcock, seja na composição da cena, seja na edição, seja na forma como a cena é gravada, e eu consigo encontrar essas referências. Hitchcock em meados dos anos 80, numa entrevista foi feita esta referência em relação ao Vestida para Matar, em que tinha sido uma homenagem de Brian De Palma ao seu trabalho, e pela resposta dele, acho que ele não era sentiu, não sentiu propriamente engrandecido por isso. Também estamos a falar do Hitchcock, o gajo tinha um feitio um bocado lixado, não é? Sim, e acho que ele até chegou a menosprezar o filme do De Palma. A referência correta é perguntaram-lhe o que é que ele achava da homage. Sim. E ele respondeu: qual homage? Fromage. E chamou Exato, olha, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Era um queijo mal cheiroso na prática. E não uma homenagem. Exatamente. Querem enumerar todas as semelhanças com o Psycho que este filme tem? É que são várias, não é? Sim. A cena do chuveiro. É quase evidente. É a cena do chuveiro, é o facto de nós, e aqui vai um spoiler alert grande, que é o facto de nós termos aqui uma pseudo-protagonista que morre a meio do filme, não é? Sim. Ela tem apenas 30 minutos. Aquela que nos é declarada como sendo a atriz principal, não é? Exatamente. Tem apenas 30 minutos de antena, não é? E aqui entra a minha teoria sobre a questão das doenças e dela ter descoberto o relatório médico. Achas que era uma premonição? Não, é mais uma manobra para nós nos estarmos a investir com as preocupações desta personagem, não é? Alguém que agora tem que lidar com um sentimento de culpa, não só de ter traído o marido, não sei se ela está com um grande sentimento de culpa em relação a isso, mas agora com o ter que lidar com a potencial doença venérea que ela poderá ter contraído, e nós está-nos a fazer crescer a quantidade de coisas que são os obstáculos da nossa personagem principal, quando nada disso interessa, e no minuto a seguir ela vai ser retalhada. Na prática, eu penso que, porque o De Palma não é um moralista, eu não penso que ele queira dizer: vê lá, quando tu enganas o teu marido podes apanhar uma doença, e portanto nesse sentido, não sendo ele um moralista, eu penso que não. Até porque ele toca, os filmes dele habitualmente tocam em temas polémicos, não é? E são usados de uma forma, são para criar atmosfera, não são para dar lições de moral normalmente, não é? Sim. Não, atenção, criar atmosfera, e ele é um realizador de exploitation também. Eu acho que podemos dizer isto com as letras todas. Ele é um realizador que usa a violência e o sexo para excitar, para ser
para provocar reações em quem vê, sim, sem dúvida. Está a explorar emoções, não é? No Sim. espectador. Sim. E o sexo é das mais fortes, não é? Claro, e ainda para mais, enfim, se estamos a falar de um realizador americano, na sociedade não é tão púdica e tão contraditória como eles são em relação à violência e sexo, não é? E depois há a questão da transexualidade, não é? Que também já existia no Psycho e que volta aqui a aparecer. E a sensação que me passa é que eles, parece-me que nesta altura, eu não fiz assim nenhuma investigação aprofundada, mas não devia haver muitos filmes a tocarem neste assunto de uma forma séria, ou seja, que não se fosse para rir. Os personagens parece que estão-te a explicar calmamente o que é a transexualidade a dada altura. Há ali uma conversa de Aranciala. Sim, mas eu acho que isto é a transição de uma era e de uma década. Porque até quando o António cá teve para falarmos do Friedkin e ele mencionou o Cruising com o Pacino, eu acho que o Cruising, se não me engano, também é de 1980. E é São de 80. 80. É de 80 e tem a curiosidade de que teve para ser realizado pelo Brian De Palma, porque isso nem de propósito. Isto é um full circle completo agora. Completamente. Isto foi tudo pensado, atenção. não foi um acaso. Mas é verdade, não só a conversa que eles têm no restaurante, em que parece que estamos numa palestra, exatamente, para ensinar o público do que é isto, como antes disso tivemos, e remetendo novamente para o Psycho, a cena com o psicólogo a informar as personagens de quais são as razões psicoanalíticas que levaram ao comportamento da personagem. E eu sei que nos estamos a adiantar em relação à narrativa, mas também isto remete para o final do Psycho, em que... Exatamente. Hoje em dia parece-nos uma coisa completamente datada, em que temos que sentar a audiência e dizer: olha, isto é assim porque a mãe era assada e então ele ficou maluquinho e tal. E aqui eu penso que não será por acaso que o Brian De Palma também faz essa cena com um psicólogo na esquadra da polícia depois de tudo estar aparentemente resolvido. Eu pergunto-me também se a comunidade de transexuais, não é, que existiriam na altura, não se teriam revoltado contra este filme. Nós não somos assassinos, nós não somos pessoas que estão completamente loucas e que vão começar a matar cada vez que sentem tesão por uma mulher. Não sei, imagino que isto possa ter desagradado a muita gente. Eu penso que sim, e no caso da caça, do cruising, inclusivamente tentaram boicotar filmagens quando sabiam que estava a ser filmado em locais reais de Nova Iorque. Isso era cenário. Bom, mas repara uma coisa, ainda por alturas do Silêncio dos Inocentes, no princípio dos anos 90, tiveste um backlash de transexuais ou de pessoas que procuravam uma mudança de sexo a dizer: nós não somos retratados, nós não somos todos assassinos em série, mas só alguns. Pois, tal como aqueles que não querem mudar de sexo, não é? Portanto, mas vai haver sempre, quando estamos a falar de minorias ou pessoas que não se veem representadas normalmente, levantarem esse tipo de questões quando aparece é para serem retratadas dessa forma. É uma faca de dois gumes. Por acaso, não sei como aquele filme do Almodóvar. Opa, mas o Almodóvar é todo um outro campeonato. Sim, não, mas a questão é, pronto, o Almodóvar é homossexual assumido e todos os filmes dele têm uma conotação sexual, seja gay ou não. Sim, homossexual, sim. Bastante presente. E aquele filme mais recente dele, mais recente não é o mais recente, mas um dos últimos filmes dele, que é o The Skin I Live In. É isso. Acho que é esse. Com bandeiras. Opa, eu não sei se ele sofreu algum backlash por causa disso, sendo ele quem é e tendo ele já a filmografia que tem, não é? Eu acho que a personagem do Michael Caine é largamente baseada no Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sim. Sendo que isto leva aqui um spoiler alert muito megalómano imediatamente antes do que tu disseste. Sim. Sim, spoiler alert. O spoiler alert é para dizer que o Michael Caine entrou no Tubarão 4. Não é isso. Exatamente. E foi em que ano? No Tubarão 4? Deixei lá ver. Foi um bocadinho depois. 87, já foi muito depois. Okay. Não queria descarrilar isto, mas enfim, sempre que penso no Michael Caine, penso num tubarão a querer vingar-se. Ele quase não tem lembrança de lá ter estado, ele só se lembra da casa que comprou. Da casa que pagou, exatamente. É essa história. Mas aqui sobre o. Eu gosto muito do Michael Caine neste filme também, confesso.
O filme foi de baixo orçamento, custou menos de 7 milhões de dólares e rendeu mais de 30 milhões só nos Estados Unidos. Carrie foi o filme que colocou o De Palma no mapa, mas este foi aquele filme que consagrou de alguma forma o nome de Palma como sendo um realizador a ter em conta e a esperar por próximos trabalhos dele. A Nancy Allen conseguiu a proeza de ser nomeada no mesmo ano para um Globo de Ouro e para um Razzie pelo mesmo papel. E Brian De Palma também foi nomeado, mas apenas para o Razzie. Não, só para o Razzie. A malta não estava muito, estava um bocado indecisa entre a Havia Nancy Allen e o Brian De Palma. Havia aqui uma dualidade. Deixem-me dizer que eu consigo concordar absolutamente com essas duas nomeações ao mesmo tempo. Sério? Porque ela não é grande atriz, só que era um major crush que eu tinha nesta idade. E o Blowout, para mim, mais no Blowout. Para mim o Blowout é... E não te esqueças do 1941 do Steven Spielberg, em que ela tinha uma tara em que só quando o piloto estava a pilotar um avião é que ela se excitava. Já nem me lembrava. Sim, e esses três filmes acabaram já nem me lembrava que era ela. Trouxeram a Nancy Allen para o meu imaginário. E só que infelizmente eu tenho que concordar que ela não é uma excelente atriz, e sim, como tu disseste, ela era uma espécie, ainda estava em revelação, isso foi na fase inicial da carreira dela, não é? Só que ela terá entrado nestes filmes. Ela tem, podemos usar a palavra canastrona? Isto existe? Não sei, ela era uma rapariga, ela era muito bonita. Sim. E teve a sorte de na altura estar a ser comida pelo De Palma, não é? É por isso que ela entra no filme, ponto. Apesar dela não ser a atriz mais deslumbrante, ela consegue ter ali algum magnetismo à volta dela, eu acho. Eu acho que há aqui qualquer coisa que merece ser referida sobre o Brian De Palma, porque, como tu disseste bem, ele depois casou com ela em 81, foram casados entre 81 e 83, e ele colocou-a aqui a fazer o papel de uma prostituta, que seria o papel que a colocaria a fazer no ano seguinte no Blowout. Exatamente. E, portanto... O que é que isto quer dizer? Atenção. Pôr a mulher constantemente a fazer de puta. Mas depois casou com ela. Fez dela uma mulher honrada. Mas salvou-a, não é? Eu acho que isto aqui há qualquer coisa que se diga, porque se tu considerares que... Será que vou ser uma lady no próximo filme? E se vocês considerarem... Mas nunca aconteceu. Que, back to basics. O Brian De Palma estava com o Vestida para Matar também a lidar com alguns dos seus demónios pessoais, porque não sei se vocês leram isto ou se viram até o documentário. Exatamente, se viram o documentário de Palma, ele fala disto abertamente. Houve um episódio da sua juventude em que a mãe o mandou espiar com um gravador para poder arranjar provas. Espiar o próprio pai a ser infiel à mãe, e portanto isto, como acontece no filme, não é? Como acontece quase no filme, sim. Não pode fazer bem a um jovem, não é? Não sei de que idade é que ele tinha, mas não pode fazer bem. Fez dele um gênio do cinema. Sim, não se perdeu tudo. Exatamente, as pessoas que têm issues é que dão depois os génios, não é? Sim, os grandes artistas. Olha o Tim Burton, não é? Vocês viram este documentário De Palma, não é? Sim. Teve alguma... Eu não vi. Bem, o documentário é um filme que eu não sei se será ideal para um novato entrar no mundo de Palma, porque na prática isto é uma obra masturbatória de dois fãs do De Palma que o entrevistam para ele poder falar sobre a sua carreira, mas nunca pondo muito os dedos nas feridas, apesar de nós termos acesso a algumas destas histórias mais pessoais. Na prática é um documentário em que, se tu gostas dele, vamos acompanhar dois realizadores a entrevistarem para poderem dizer o quão bom é o De Palma e os seus filmes. Uma sessão de masturbação coletiva. Exatamente. Sim, uma coisa desse tipo. Sim. Acho que no Japão existem mesmo salas disso. Ainda assim recomendo, se estiverem para aí virados, pronto. O americano Brian De Palma é um dos maiores nomes do cinema, com várias provas de talento dadas na sua carreira, com mais de 20 filmes no currículo e 6 décadas de exploração criativa no grande ecrã. No entanto, e apesar de grandes e imortais clássicos de géneros tão diferentes, de Carrie a Scarface, por exemplo, o realizador tem vindo a desmoralizar-se em relação à grande máquina e a deixar esquecidos grandes filmes. Por isso, pedi antecipadamente ao Paulo e ao António, que são tipos com memória de elefante, para trazerem para cima da mesa 3 filmes que eles considerem indevidamente menos apreciados da carreira de Brian De Palma.
Vamos a isso? Vamos a isso. Pronto, eu posso dizer que eu pedi 3 então a cada um de vocês, não é? Tenho aqui os que vocês me enviaram previamente. E há um deles que coincide. É comum. Por isso vamos deixar esse para o fim. Vou pedir ao António que diga o seu primeiro filme. Eu, no caso das minhas escolhas, tive alguns problemas em perceber o que era um Brian De Palma underrated, porque para mim não são underrated, só que depois fui olhar a filmografia e considerando que ele tem o Scarface, tem os Intocáveis, tem o Missão Impossível, eu pensei, ok, estes serão os títulos mais vistosos possivelmente, e então acaba por se qualificar as minhas escolhas. Nesse sentido, eu escolhi precisamente o filme que já falámos aqui, que é do ano seguinte ao Vestida para Matar, que é o Blowout Explosão, com o John Travolta e com a Nancy Allen outra vez, onde o Brian De Palma pega num elemento que é cinematográfico, que é a edição de som, e constrói todo um thriller policial à volta de um assassinato penso eu que candidato a umas eleições quaisquer, exatamente, um político, e onde depois a única testemunha é um editor de som que está a capturar uns sons noturnos, e acaba por se ver envolvido, e então há todo este elemento de tu teres uma técnica cinematográfica que é usada como o próprio propulsor da narrativa do filme, e onde ele aqui volta, tal como tinha feito no Vestida para Matar, a usar as suas técnicas mais vistosas, tal como split screens, aquilo que se chama... É o trademark dele, não é? Sim. E há uma coisa que ele também usa bastante, que é... enfim, em português a única forma que eu tenho de chamar a isto é dupla focagem, que em inglês se chama diopter, que é teres dois elementos que estão em planos diferentes na mesma cena focados, que é algo que salta bastante à vista e que é bastante usado aqui por ele. Que no caso aqui do Vestida para Matar, eu acho que funciona muito bem como metáfora do dualismo, não é? Do assassino, não é? Sim. Enfim, eu gostava de acreditar que ele não o usa gratuitamente. É um exercício de estilo, não é? Provavelmente se usa em tantos filmes. Sim, mas que lá está, é utilizado para criar um determinado efeito. E se calhar a primeira vez que vimos o De Palma a fazer uma coisa como o split screen foi no Carrie, tal como o Paulo tinha dito, aparecem em grande força no Vestida para Matar e tem uma progressão no Blowout. Tenho-te a dizer que para mim o Blowout nunca seria um underrated para mim. Pois, eu compreendo. É apenas e só o meu filme preferido do De Palma. Mas tens que considerar, lá está, se calhar devias ter colocado esse, porque é um filme que passa muito despercebido na carreira dele. Não acho? Pronto, eu como o tenho tão presente por ser o meu favorito dele, nunca o encarei dessa forma. Foi o meu dilema também. Foi o meu dilema. Não tem mal, olha, o António assistiu-te aqui, falámos nesse filme à mesma, não é? Exatamente. Apesar de tu não o teres. Então vá, agora diz um dos teus. Não vou ser tão detalhado, sim. Tão detalhado como o António. Um filme dos anos 80 também dele foi uma incursão do De Palma pela comédia, e a minha escolha é Wise Guys, Os Espertalhões em português. É um filme de 86 com o Danny DeVito, o Joe Piscopo e o Harvey Keitel. É uma comédia ligeira sobre dois mafiosos com um pouco jeito para o crime. Acho que todos podemos concordar que o De Palma é um bom realizador de filmes, assim como o Scorsese, de filmes sobre máfia e crime. Aqui ele tenta juntar os dois elementos, a comédia e a máfia. Eu acho que ele não acerta a 100% nos dois, mas ainda assim acho que consegue fazer aqui um filme que não é de todo um filme abaixo da média daquilo que ele tem feito. A minha próxima escolha é um filme se calhar menos consensual do Brian De Palma, é o Snake Eyes, Os Olhos da Serpente. Ei, pá, um filme de 98. Não concordo de todo, pá. Não concordas? Não concordo. Boa, é isso que eu quero. Porque, o filme teve uma promoção. Então vamos para o ringue, como acontece no filme, mas numa única sequência. Tinhas o Nicolas Cage em topo de forma.
Sim, é O verdade. filme foi muito promovido, bem promovido. Foi. Eu só vi o filme uns anos mais tarde, mas eu lembro-me de ver o filme constantemente publicitado mais no videoclube. Este filme ser menosprezado na carreira dele, eu não concordo de todo. Não concordo. Pera. Ok. Eu pensei que estavas a não concordar com a minha escolha. Não. A tua escolha... Bem... Mas este filme foi um bocado vilipendiado pelos críticos. quer Sim, dizer, então, mas ouve não lá. é? Quantos filmes dele padeceram disso, não é? E não julgo que... Até o Intocáveis, que é, porventura, se calhar, o filme mais consensual dele, também esse foi duramente criticado. Escuta, agora, voltámos à minha dificuldade em ter underrated porque pois, sim, eu percebo. Também não foi estes são fácil, os também filmes não foi menos populares dos que eu vi. Estás a ver? E é o que sobra. E na prática, eu também vou ser muito rápido, não me quero alongar muito. Eu percebo a tua resistência a eu considerar este um underrated, mas eu acho que merece a pena. Na filmografia dele, não é daqueles que vem mais à baila e à superfície. E mesmo que acabes a não gostar do filme, tens uma tour de force de um plano de sequência de 30 minutos que vai desencadear todo o mistério daquilo que aconteceu. Sim. E que é daquelas cenas que vai ter revisitações mais à frente. Eu acho que é um filme que tu aprendes a gostar mais a cada visualização. Sim, ele perde-se um bocado no final e não foi muito bem recebido. Uma coisa que é comum nos filmes do De Palma é que ele é tão detalhado e tão pormenorizado. Em cada visualização tu descobres sempre algo novo, sempre um pormenor que completa aquela trama. Epá, e isso é fantástico. Eu quando revejo o Blowout, pronto, que é o meu filme favorito, que eu já assumi, se eu revir novamente, eu vou encontrar mais um elemento que eu não tinha encontrado. Eu sempre que visualizo aquele filme, isso acontece-me. E é isso que eu adoro naquele filme. É fantástico, é uma redescoberta sempre em cada visionamento. Sim, e é uma encenação de, quer dizer, um plano de sequência. Não estamos a falar de um plano de sequência com 3 atores numa sala, estamos a falar de todo um ringue de boxe cheio de coisas a acontecerem e de figurantes, exatamente. Tecnicamente é complexo, não é? Sim, bastante. Ok. Paulo. Então gostaria de recordar Raising Cain, em nome de Caim, de 1992, com o John Lithgow, a Lolita Davidovich e o Steven Bauer. Para quem não sabe ou não acompanha a filmografia do De Palma, o Lithgow é um habitual nos seus filmes, mas como secundário. E aqui ele tem uma predominância no posto ecrã, para a frente, sim. uma relevância. O terceiro calhau, o Contar do Sol, é que acabou por alterar aos nossos olhos como um ator de comédia, mas se nós voltarmos ao Blowout, ele já era um vilão nessa altura, em 81, para o De Palma, não é? Ele aqui interpreta várias personagens e múltiplas personalidades. Epá, é um thriller. É um thriller. É um troll. É um thriller injustamente esquecido na filmografia do De Palma. António e Paulo, podem dar as mãos. O vosso título em comum é o Body Double, não é? Testemunha de um crime. É efetivamente um filme pouco considerado. Que eu tive a oportunidade de o ver numa sala de cinema em São Francisco há 2 anos. Muito bem, Daniel. Eu já falei, já te cultivaste um bocadinho. Eu já partilhei aqui algumas vezes que quando estive em São Francisco a minha predileção era ir até ao Castro Theatre, onde eles tinham e continuam a ter exibições de cinema muito regulares de filmes clássicos, antigos, numa sala de cinema que estava constantemente cheia ou bem composta, e os filmes eram sempre uma festa. Ir ver filmes clássicos àquele cinema era sempre um evento, era sempre um acontecimento, e eu gostei muito da experiência. E este foi um dos que eu fui lá ver, o Body Double. É a única coisa que eu invejo em ti, Daniel. Invejas mais, investas o meu charme, a minha beleza natural, não é? Isso não tudo, te vendas tão caro. Não és capaz de o admitir. Este, ainda assim, foi o filme em que os críticos acharam que ele tinha ido longe demais. Volta a ser uma referência óbvia ao Hitchcock, neste caso à Janela Indiscreta. Sim, mas depois há uma cena de violência envolvendo uma senhora e um berbequim gigante, não é, Paulo? Em que há uns movimentos
bastante sexuais, enquanto sim. a senhora é perfurada, e este foi o filme onde os críticos disseram, ok, houve aqui alguma linha que foi ultrapassada e este homem é quase um pornógrafo da violência e do abuso da mulher no grande ecrã. Mas ainda assim foi um daqueles filmes que eu descobri em miúdo, e que volta a tentar recriar algum do ambiente do Vestida para Matar, com uma cena também de perseguição num centro comercial. São muito parecidos os mas filmes, com são muito esteroides, parecidos. Sim, com asteroides e com um bocadinho mais de sebo, digo eu. Sim. Este filme para mim está all over the place, e isso não é necessariamente mau. De facto, é uma homagem clara à Janela Indiscreta do Hitchcock. Homagem ou fromage? Pois, eu acho que é uma grande homagem. Com um twist pelo submundo da indústria porno e de cinema de série B de Hollywood. A primeira vez que eu o vi, eu recordo-me perfeitamente da cena em que eles estão a gravar uma cena com a Melanie Griffith, já não sei se era o Holly Does Hollywood, acho que era essa a cena, em que a câmara faz um 360, a câmara que está a filmar a cena... Frankie Goes to Hollywood, assim é que é. Não, mas ela era Holly Does Hollywood. Era o título do filme sim, porno sim, dentro sim, do filme. Sim. Ela faz Hollywood inteira. Exatamente. E então nós estamos a assistir à cena do filme porno. Ainda não sabemos que estamos a assistir à cena do filme porno. Pensamos que é uma cena do filme, da história que estamos a acompanhar. Sim. E a câmara que está a filmar a cena faz uma espécie de um 360 e aparece os técnicos, a câmara e toda a gente refletida num espelho lá ao fundo e não sei o quê. E eu, a primeira vez que estou a ver o filme, eu assim, ei, que coisa mau! Ei, que cambada de burros! E depois levo uma bufetada enorme. E completamente, não é? E recolheste na tua conchinha outra vez. Na minha insignificância. É fantástico. Mas sim, o filme tem um registro de comédia até dada altura, só depois é que fica um thriller. Daí eu dizer que ele está all over the place. Mas é muito bom, eu acho que está equilibrado. Apesar desses elementos todos, acho que está um filme bastante equilibrado. É um filme sobre a série B, não é? E ele próprio é um bocadinho série B, mas consegue aqui uma abrangência que acho que consegue agradar a gregos e a troianos. Acaba por ser um bom double bill com o Blowout, porque são ambos sobre a desconstrução da própria indústria em que ele trabalha, não é? Com todos os temas sexuais e de disfunção sexual e de voyeurismo e de taras e manias, não é? Sim, do seu universo. António, olha, um grande abraço, obrigado por teres juntado aqui à conversa. Bem, eu é que agradeço, foi um prazer estar convosco a esmiuçar aqui o universo do De Palma. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado por também nos fazeres embranhar nesse mundo. Obrigado eu mais uma vez. Agora parecemos o documentário do De Palma, né? Estamos aqui todos também é uma casa de masturbação. É uma masturbação coletiva. Exatamente. Bom, antes de nos despedirmos, quero relembrar a mensagem de Brian De Palma. Não engatem nos museus, usem antes o Tinder, coloquem sempre o preservativo e sejam felizes. Adeus.